Então, olha Tô só. ansiosa. Pode um cristão ter demônios? A resposta nós Assim, vamos ver agora, né? E como a Marli estava dizendo, Mas a Bíblia diz que não realmente. pode estar da mesma fonte? Oi? É verdade, não pode. Mas vamos Ó, tem pensar um essa. negócio. Sabe qual é a resposta enfática que eles me deram aqui? Que está no coisa da tradução do que eu busquei? A resposta é enfaticamente sim. Agora nós vamos ver por quê. mas eu falei isso. Mas eu falei isso, pastor, semana passada. Você perguntou, eu falei, sim, pastor. Nós vamos ver agora por quê, tá, Kelly? Nós vamos ver agora por quê, irmãs. Olha só. Se você tem sido informado de que isso não acontece, veja o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Muitas das vezes temos visto que há pessoas que têm experiências ministeriais onde é constatado que ao mesmo tempo em que elas estão lutando espiritualmente, elas também se deixam levar pela questão da própria humanidade. Ou seja, ao invés de lutar com as armas espirituais, lutam com as armas da carne. Aí tem uma coisa aqui que na tradução da Bíblia King James diz assim: precisamos compreender que alguém pode ter um demônio sem estar possuído por ele, tá? A versão King James, ela fala sobre isso e traduz incorretamente a palavra endemoniado como possuído, tá bom? Isto dá às pessoas a impressão de que se um espírito as ataca, ou se apenas possuem um espírito, estão consequentemente possuídas por um demônio. A nossa tradução, ela fala diferente. Ela fala, na verdade, a tradução é NVI, tá? A Nova Versão Internacional. Ela fala que a pessoa, ela não é possuir, está possuído, mas na verdade oprimir. Que nós já falamos sobre isso, entende? Então, oprimição é diferente de ser possuído. Quem é oprimido? Todos nós somos oprimidos o tempo todo, né? Pelas coisas do mundo, pelas coisas da terra, né? E também pelo inimigo. Um exemplo claríssimo pra gente que veio agora no meu coração é o exemplo de Jó. Não tem um exemplo melhor. Ele, apesar de ter sofrido tudo que ele sofreu exteriormente, perdendo filhos, perdendo casa, perdendo bens, né, perdendo até quase o casamento, o que aconteceu com Jó? Ele permaneceu firme, porque dentro dele havia libertação, entendem o que eu quero dizer? Então, estar possuído é uma coisa, estar sendo oprimido é outra. Nós estamos, muitas das vezes, o tempo todo sendo oprimido. E olha o que diz aqui. Isso dá a impressão, consequentemente, que as pessoas são possuídas por um demônio. Não há nada na tradução grega que revele a palavra possuído. Ou seja, qualquer um texto que falar que a pessoa pode ser, um cristão pode ser possuído, na verdade, no texto grego, que é original, não está escrito dessa forma. Entende? Vamos continuar e daqui a pouco a gente conversa. Evidentemente é possível haver uma verdadeira possessão pelo inimigo quando a personalidade e todo o ser de uma pessoa estão entregues à influência e à posse total das forças demoníacas. No entanto, é raro que isto possa acontecer com um verdadeiro cristão. Ou seja, Kelly, é raro, porque como você colocou, não pode jorrar duas águas da mesma fonte, corretíssimo. Só que muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja
e elas não estão mantendo uma fidelidade. Qual é a fidelidade, gente? A fidelidade não é apenas a pessoa se desviar do caminho mau. Ela cumpriu o mandamento de Deus, tá? Porque a palavra de Deus diz que nós seremos um com Deus se nós obedecemos a palavra de Jesus. A palavra de Deus, né? Então, é essa situação. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não têm um compromisso com Deus como deveriam ter. E isso, a gente acaba, né? A gente não pode sair daqui hoje também pensando assim, essa atitude de fulano de tal, ela não é crente de verdade. Não. A gente tem que pensar que, na verdade, as pessoas podem, muito raro, mas pode acontecer. Pode acontecer. Porque o que a Bíblia diz? Aquele que não confessa Jesus já é o anticristo. E tem muita gente na igreja pregando. Olha, hoje, gente, eles estão querendo trocar a pregação do evangelho por questões sociais. Ou seja, vamos falar da parábola. Vamos falar de como se fosse assim. Vamos trazer as coisas históricas, mas não vamos falar sobre a lei. Não vamos falar sobre o que a pessoa tem que fazer para mudar de vida, entendem? Entendeu o que eu quero dizer, gente? Tá dando para entender ou não? Sim, Kelly? Tá, irmã Nilson? Tá, Sim. Renata? Tá, Tá, pastor. Maria? Oi, pode falar. Pastor, eu tenho visto em algumas pregações que alguns pregadores estão agindo mais como psicólogos do que realmente um pregador da palavra de Deus. Está falando muito de psicologia e eu sei mais ou menos disso porque quando eu era muito jovem, eu tenho um monte de faculdade parada, né? Eu fazia serviço social na UERJ. E o que eles falam, eu tenho noção mais ou menos. O que eles falam é sobre isso. Mas, gente, eu tô numa sala de aula eu tô ouvindo de psicologia, alguma coisa assim. É isso que eu tenho visto, pastor. Eu acho que é muito autoajuda, né? Muita pregação de autoajuda. E sem a ajuda do alto, né? E sem a ajuda do alto. O que a Renata colocou e que a irmã Nilza está falando, vocês concordam? Concorda, Marli? Concorda, Renata? Ou Kelly? Essa situação que a gente tem sempre pedido, eu sempre digo para vocês, para que intercedam para o pregador. Pode ser eu, pode ser qualquer um pregador, você tem que interceder para que ele fale a palavra de Deus. Sabe por quê, gente? Eu costumo dizer que a verdade dói, mas ela cura. Entende? Pois é. É isso. A palavra de Deus, ela é profunda. É aquela faca de dois gumes, né? Ela vai no íntimo da pessoa, do ser humano. E a autoajuda não, é superficial. E outra coisa, né, gente? A irmã Nilza, a irmã Kelly e a Marli, a irmã Marli também, né? Estão acostumadas a ver que às vezes eu falo algumas coisas na igreja lá que eu tenho, às vezes na consagração, eu tenho cuidado para falar, mas a gente fala, porque a gente precisa, como eu sempre digo, a gente precisa dizer as coisas, a verdade, mas com amor, entende? Quando Jesus ele falava, ou quando João Batista dizia para as pessoas, raça de víboras, né, quem nos mostrou o caminho, ali no caso eram para pessoas que conheciam. Muitas das vezes nós estamos preocupados, nós pastores, estamos preocupados em não falar a verdade. Essa semana agora estava eu e a irmã Nilza conversando com uma menina lá na igreja, e aí, irmã Nilza, o que aconteceu? De repente a irmã não sabe. Uma pessoa falou para mim assim, conversa com ela lá na salinha. Eu falei, eu? Sozinho? Com uma mulher numa salinha? Negativo. Fiquei lá conversando com ela, lá no templo, lá o culto começou.
E aí quando a irmã Nilza chegou, o que que eu fiz? Peguei, falei, irmã Nilza, vamos comigo. Aí fui lá dentro com ela. Entende o que eu quero dizer? Só que eu tava falando com ela, a pergunta que eu fiz pra menina, eu perguntei pra ela se ela, na verdade, se ela era casada, se ela havia aceitado Jesus como Salvador, que ela precisava confessar Jesus como Salvador, porque às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas ainda nem aceitaram Jesus como Salvador, entende? E às vezes, gente, o que acontece? Desculpa, a palavra às vezes é uma palavra como a Renata disse, como a irmã Nilza disse, é uma palavra de autoajuda. Gente, escuta a frase que eu vou dizer para vocês. Se eu não pregar o evangelho, eu estou impedindo uma pessoa de entrar no reino dos céus. Se eu não falar a verdade para a pessoa, se eu não disser para a verdade assim, você precisa aceitar Jesus, você precisa se converter, você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu falei essa semana para uma pessoa... Você precisa sair desse caminho. Eu falei essa semana para uma pessoa assim, a pessoa estava me falando, não, enfim, eu não vou dar muito detalhes não, porque por causa que fica na internet depois isso aqui, né? E eu estava falando para a pessoa, eu disse para uma pessoa, falei assim, você precisa entender que você pode estar na igreja, frequentar a igreja e tudo mais, mas se você não se casar, você está fornicando. Acabou, gente. Acabou. Essa é a verdade. Entende? E a gente precisa falar a verdade para que a pessoa possa aceitar e se converter. E mudar de vida. Porque, como o Papa Francisco disse certa vez, que quando perguntaram para ele assim, Papa, Eminência, uma jornalista da igreja, dessa emissora aí, da Tal Lixo, né? Ela perguntou assim, Eminência, os homossexuais têm lugar na igreja? Ele disse, tem, claro que tem, a igreja está aberta para todas as pessoas, mas o que o senhor acha de uma pessoa que é homossexual e cristã? Ele disse, uma pessoa não pode ser homossexual e não pode e cristã ao mesmo tempo, ou ela é uma coisa ou ela é outra. Isso foi respondido pelo Papa Francisco. Se ele mudou de ideia agora, aí já é outra coisa, né? Mas aí que eu quero dizer para vocês, a gente precisa entender, isso está gravado, isso tem na internet, quem quiser ver. O que eu quero dizer, gente? A gente tem que falar a verdade com amor, com carinho, mas a gente precisa falar a verdade. Eu tinha um primo que eu amava muito, ele morreu, faleceu. E ele vivia me ligando. Quando ele me ligava, a mãe dele, minha tia, madrinha, né? Tia madrinha, ela aceitou Jesus, era espírita, era macumbeira mesmo, né? E ela era uma pessoa assim... E ela aceitou Jesus e começou a frequentar a igreja, se converteu de verdade, mas o filho dela não queria nada com Cristo. E quando ele me ligava, e ela ficou com câncer, né? Sofreu muito, mas firme em Cristo. E aí um dia ela falou para mim, meu filho, fala para Maxwell a respeito de Jesus. E quando ele me ligava, toda vez que ele me ligava, eu tinha bebido, aí eu falava para ele, primo, poxa, você precisa aceitar Jesus, você precisa andar no caminho de Deus. Eu já tenho Jesus, você fica me falando eu não quero ouvir de Jesus nada não. Eu falei, tudo bem, entende? Eu falei, então já que você não quer ouvir de Jesus, então eu também vou dizer para você, não me ligue, entende? Isso. É isso, gente. Mas a palavra de Deus diz, pastor, que o Senhor corrige aquele que ele ama, né? Sim, corrige. E assim, né, se a gente precisa corrigir os nossos filhos para que eles sejam, né, pessoas de bom caráter, né? Assim a palavra de Deus também, né? A gente precisa entender que a palavra de Deus, ela nos corrige, né? E tem hora que machuca, tem hora que vai doer. A gente precisa, como a senhora disse, eu vou deixar a Marli falar, porque ela abriu o microfone, ela vai falar.
Como a senhora disse, a gente precisa amar, porque eu sou bem sincero para vocês, a gente precisa ter um carinho muito grande, sabe? Mas com amor, por quê? Gente, esse meu primo, ele tinha muito mais coisas do que eu já tive na minha vida, sabe? Muito mais. Mas ele optou por essa questão. Só que, no final da vida dele, a gente tentou pregar, a gente tentou falar, mas ele não quis aceitar. Entende? Mas a gente precisa entender que tudo tem que ser com amor. Mas a gente não pode deixar de falar a verdade. Fala, Marli. A questão é que, lembro que teve uma aula que você falou das deficiências de alma. Que cada um serve a Deus, mas que eles têm uma deficiência na alma. E tem pessoas que elas não, por mais que você tente, por exemplo, você falou na quarta-feira na consagração, falei que Deus fechou a consagração todinha em tudo. Aí você falou assim, você vai na casa de alguém, você vai visitar alguém, você vai estar com alguém amargo hoje, então você vai e leva... Lembra que você falou isso na consagração? Lembro, claro. Eu saí dali, fui levar uma cesta básica para determinada pessoa e de lá, Deus fez milagre. Quando eu fui entregar essa cesta básica para a pessoa havia perdido, tinham roubado o celular dela. E ela disse, quem te mandou trazer essa cesta? Eu falei assim, estamos todos no mesmo bar. Essa pessoa tinha 3 filhos, olha, o milagre aconteceu. O ladrão veio e devolveu o meu celular, botou embaixo do meu salão. Meu Deus. Foi um milagre aquele dia. Saí dali, fui visitar meu pai, 9h30 da manhã, por orientação de Deus. Vai pela manhã. Quando eu tô chegando na casa do meu pai, a minha madrasta estava saindo. Sabe o que ela falou comigo? Amargamente? Mas já de manhã cedo, eu falei, bom dia, vim visitar meu pai. Pois ela atrasou o médico, ela estava saindo, ela voltou, e enquanto eu não fui embora, então eu não consigo falar de Jesus para meu pai. Eu falei, pai, o senhor não pode ficar na cama, eu tomo banho, vou pegar um sol. Não, ele não pode pegar sol. Sol depois do banho faz mal. Ela está colocando meu pai doente, eu quero falar do amor de Deus para ele. Eu já comecei a contar histórias da Bíblia, da mulher Surufenícia, do ladrão da cruz, e ele ficou interessadíssimo. Eu falei, Jesus é o caminho. Eu quero terminar isso, eu não consigo, porque ela conhece a palavra, está afastada. Meu pai sempre foi muito católico. Então, é difícil. A gente precisa interceder, gente, nesse sentido aí, ajudar a Marli nesse coisa aí, porque o pai dela vai aceitar Jesus. Já tem, entendeu? E abrir as portas lá, porque está quase fechando. Ela não quer. Ela faz questão de dizer assim, você não é bem-vindo aqui. Você está fazendo carinho no seu pai, você está abrindo os olhos do seu pai, eu não quero. Tipo assim, entendeu? Mas em nome de Jesus, esse demônio vai cair por terra. Amém? Em nome de Jesus. Então, gente, Tô te ajudando em oração. vamos estar orando, Tá? Marli. Bota depois o nome dele. Você coisa, mas não deu o nome pra nós dele, né? Não, o nome não, só falei que era meu pai, né? Depois manda pra gente. Olha. É o nome, ó, Acácio. Acácio. Olha só, gente. Olha, a gente vai ver aqui o Kelly, né? Porque Kelly falou. Kelly. Também, porque eu tô colocando Kelly, mas é todos nós. Marcos, capítulo 1, versículo 23. Marcos, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: Ora, na sinagoga deles estava um homem com um espírito imundo. Entende? Então, dentro da igreja, tinha uma pessoa que estava possuída. Né? Que tinha nele um espírito imundo. Aí vem uma outra coisa. Outra forma acertada é descrever a pessoa como tendo um demônio. Torno a dizer para você, a pessoa não pode manifestar verbalmente, mas a pessoa pode estar sendo oprimida por isso. Entende? Então, tem uma outra passagem também, olha. Mateus 11, 18. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Ou seja, João não tinha nada, mas diziam que ele tinha demônio. Porque ele falava o que, gente? Falava a verdade, porque ele não estava ali envolvido com aquela questão. Então, ao mesmo tempo que a pessoa pode estar realmente, nesse caso de Marcos 1, 23, realmente tinha um espírito imundo. Mas quando Jesus libertou, acabou. Entende? Agora Marcos 7, 25 diz assim, ó. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. É aquela mulher, né? Surufenícia, que até Marli citou aí. O que acontece, gente?
a gente precisa entender algumas coisas. Quando Jesus entra, a casa é limpa. Nós falamos isso semana retrasada. Mas existe uma coisa que acontece. A casa é limpa, mas se ela ficar sem ser cuidada, é igual acontece. Aqui, se você varrer sua casa hoje, se você não varrer amanhã, mesmo que a casa esteja fechada, ela vai ter poeira. Entende? Como é que nós lavamos todos os dias a nossa casa espiritual? Através da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, tá? Buscando a palavra de Deus. E a gente precisa entender isso, tá? Então a confiança nossa deve estar nesse sentido. Porque a pessoa pode estar sendo influenciada pelo inimigo o tempo todo. Porque, gente, como nós já vimos, o inimigo ele sugere, né? Mas na verdade ele não pode fazer nada se ele não estiver, sabe? Se ele não estiver, se não tiver sido autorizado por Deus. Fala, Kelly. Mas olha só, pastor, a gente vê que nesses casos onde tem pessoas com demônios, essas coisas assim, eles reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uns foram quando lançou os porcos e assim demais. Eles reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Se a pessoa é cristã e ela está indo na igreja, aí como que, assim, aí a pessoa está na igreja. Então ela está na igreja, ela busca, ela ora, ela louva, sai de lá, ele tá, espera, entra, sai, aí assim... Você não entendeu isso, né? Entendi. Na verdade, a pessoa, ela não é, infelizmente. É sim ou não. Entende? Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor... Reconhece, mas não serve. Reconhece, mas não serve. Mas vamos supor... Eu vou dar um exemplo da minha vida, um exemplo meu, né? Vamos supor... Eu quando me converti, antes de eu me converter, um dia da minha conversão, uma semana antes da minha conversão, eu fui na igreja com roupa de crente, parecendo crente, mas não era crente. Na outra semana, eu fui na igreja, sabe, decidido a aceitar Jesus como Salvador. Quando eu entrei na igreja e recebi Jesus como meu Salvador, a partir daquele momento, eu parei de beber. Entende? E a partir daí, então, eu nunca mais bebi. Se eu continuasse, sabe? Não tem nada a ver. É uma brecha que a gente dá. E há pessoas que elas não se posicionam. Então, por não se posicionar, não é salvação, Kelly. É diferente. Deus, se a pessoa aceita Jesus, tá? Ela recebe Jesus, aceitou Jesus. O Senhor, a salvação dela, o nome está escrito no livro da vida. Mas se a pessoa, ela fica nessa situação de que não fica, não fica, nunca se posiciona, vai ter um momento em que vai vir a justiça. Porque tem um momento em que Deus deixa, a misericórdia de Deus, ela é muito grande, mas um momento onde acaba a misericórdia, que não tem fim, começa a justiça. Entende? Por isso que eu sempre digo que a salvação é individual. A pessoa precisa se lavar todos os dias. Porque tem muita gente que vai à igreja e não mantém a posição como um cristão de verdade. Agora, salvação, tá? Salvação é a questão dela com Deus. Dela com Deus. E só pra gente fechar aqui, porque vai acabar o tempo ali, só pra gente fechar, um exemplo que eu vou dar pra você. A pessoa lembra quando Jesus fala assim: importa que o escândalo venha, mas ai de quem o escândalo entrar. É nesse sentido.
sabe? É nesse sentido. A pessoa ela não tem um posicionamento. Gente, não existe meio, não existe muro. Não existe muro. Não Ela não existe. obedece, pastor. Hã? Essa pessoa é desobediente, ela não se enquadra. Então, Ela está ali porque ela não obedece. gente, vou parar aqui e a gente conversa. Espera aí.